Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, no seu capítulo 9, somente o versículo 27. Hebreus 9, 27. Eu creio que o Senhor já começou a falar aqui nessa igreja nessa noite, acerca daquilo que a gente vai falar um pouquinho, né? Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor permitir. Conforme a irmã orou aqui, né? Que não seja a palavra segundo a minha vontade, mas que seja segundo a vontade e a direção de Deus em nome de Jesus. E eu já deixo uma orientação para você, tá? Nós vamos ler um versículo só, mas você permaneça aí com a sua Bíblia aberta e o seu coração também no nome de Jesus. Nós vamos ler outros versículos aqui, tá? Hebreus 9, 27, amém? Amém. Diz assim: e como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vou repetir. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Uma palavra muito forte, muito pesada, né? Ou seja, foi ordenada, decretado por Deus aos homens morrerem uma só vez. E depois disso vai vir o quê? Vai vir o juízo. E o que é juízo? Juízo é vamos dizer assim, um acerto de contas, né? Juízo é o quê? É a determinação final de Deus para o ser humano. Amém? A Bíblia diz, né, que cada um será julgado segundo as suas ações. Então nós temos que entender isso. Hoje, ainda de manhã, eu ouvi um pastor falar sobre esse versículo aqui, e ele diz da seguinte forma: olha, quer dizer então que nós temos prazo de validade. Você tem prazo de validade. Se está determinado, declarado que o homem vai morrer uma só vez, quer dizer que nós temos prazo de validade, que já está determinado por Deus. Amém? Então não adianta, né? Ninguém vai acrescentar um dia, um minuto, um segundo na vida. Já está tudo decretado e determinado por Deus. Olha, irmãos, e se nós já temos essa certeza, esta convicção de que está ordenado morrer uma só vez e depois vai vir o juízo, então vamos lembrar dessa palavra, o juízo, né? O morrer certamente que é terrível, ninguém quer morrer, né? Por mais que nós saibamos disso, né? Essa é uma palavra que ninguém se dá bem com ela, ninguém lida com ela. Mas o pior de tudo é o juízo. O que é o juízo? Aquela ação de Deus no final de todas as coisas. Nós devemos prestar muita atenção, irmãos, que tem pessoas que estão vivendo nesse mundo, eu já disse isso aqui, como se nunca fosse morrer. Pessoas que estão nesse mundo vivendo como se fossem eternas. Parece que desconhecem aqui esta palavra de que, né, um dia vai morrer, um dia vai se chegar ao fim, né? No próprio livro de Eclesiastes diz, né, que existe, né, o dia de morrer, mas existe também o dia existe o dia de nascer, mas existe também o dia de morrer, não é verdade? Então todos nós passaremos por esse, vamos dizer assim, por esse episódio, né, por esse, como é que é a palavra? Por esse momento, vamos dizer assim, né? Todos nós. Então, irmãos, nós temos que conduzir a nossa vida pensando nisso. Não que nós estejamos ou devemos preocupar com a morte, mas devemos preocupar sim, que ela virá e depois dela o juízo de Deus. Tá, irmãos? E uma coisa, que Deus, ele vai pedir contas. No próprio Mateus 25, 19, que a gente conhece muito bem aquela palavra dos talentos, né? Deixa eu abrir aqui, 25, 19. Se você puder abrir aí também. Mateus 25 mesmo? 25, 19. É isso mesmo, né? Ora, depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles, né?
Ou seja, este versículo se refere ali àquelas pessoas que aquele Senhor, né, deixou ali os talentos com eles, né, e no final das contas, quando aquele Senhor voltou ali de viagem, o que aconteceu, irmãos? Todos aqueles servos, né, que receberam os talentos tiveram que prestar contas ao Senhor. Então preste muita atenção, que vai chegar o dia e será inevitável para qualquer um de nós prestarmos contas para Deus. Mas prestar contas de quê? Preste atenção, irmãos, prestar contas de tudo. De tudo que Deus colocou na sua mão, de tudo que Deus colocou na sua responsabilidade, de tudo que Deus colocou na sua vida, né? De repente você pode pensar, eu não sou essa pessoa que Deus colocou talentos na minha vida, né? Não colocou coisas valiosas na minha vida, mas colocou sim. Colocou talentos na sua vida, colocou condições, capacidades na sua vida, né? Colocou coisas boas, valiosas na sua vida, colocou um ministério na sua vida, colocou uma família na sua vida, colocou filhos, marido, esposa na sua vida, colocou um talento para fazer alguma coisa, um talento para executar alguma coisa, alguma obra. Deus, ele vai prestar, ou melhor, Deus, ele vai pedir contas de tudo que você tem, de toda a sua vida, de toda a sua caminhada aqui nessa terra, aqui nesse planeta. O Senhor vai te pedir contas de tudo isso, ou melhor, o Senhor vai nos pedir contas de tudo isso, né? Amém? Irmãos, a condição, glória a Deus, que Deus me deu de poder estar aqui nesse púlpito, aqui nesse altar, para pregar, para anunciar a palavra de Deus, sabe? Eu vou ter que prestar conta de tudo, né? Todas as pessoas que de repente Deus colocou no meu caminho, na minha frente, para eu estar orientando, ensinando, né? Se de repente eu falhar em alguma coisa, eu falhar em algum propósito de Deus, Deus vai me pedir contas. Amém? O que é esse talento, irmãos? É como eu falei, né? Pode ser uma característica, uma capacidade que você tem, né? De repente Deus te deu uma condição financeira boa, né? Avantajada, vamos dizer assim, né? E de repente Deus vai te pedir contas também. Porque de repente a pessoa teve ou tem uma condição boa para estar ajudando o próximo e não ajuda, né? De repente a pessoa é aquela que quanto mais tem, mais quer, e continua ali com a dureza de coração, vê pessoas passando fome, passando necessidades, vê pessoas em condição, né, muito prejudicada, muito complicada, e a pessoa tem toda a condição de estender a mão para ajudar e não faz isso. A pessoa às vezes tem toda a condição de orientar alguém, de ensinar alguém, né? Recebeu de Deus um dom, mas a pessoa não abre mão às vezes de um tempo para ensinar, para orientar. Amém? Ou seja, tudo aquilo que nós temos de bom, ou que nós podemos ter de bom em nossas vidas, são dons que o Senhor nos deu para serem usados, né? De repente a pessoa tem, né, uma enorme capacidade de conversar, de dialogar, de se expressar, ou seja, com o seu argumento muitas vezes tem uma condição fantástica, né, de estar orientando alguém, de estar mostrando o caminho para alguém, mas a pessoa não faz, né? Irmãos, eu quero sair aqui desse campo dos talentos e partir aqui para um outro campo. Amém? Mateus 11, 20. Olha só que coisa, creio que essa aí seja a mais terrível de todas, né? Mais terrível de todas. Mateus 11, 20. Olha só o que diz a palavra de Deus. O título é: Jesus denuncia as cidades não arrependidas, né? Vamos lembrar que a gente está falando o quê? Daquilo que foi determinado por Deus de acontecer somente uma vez, que é a morte, e depois dessa morte, imediatamente após essa morte, vem o juízo, o agir, né, de Deus na vida da pessoa, em cima daquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer durante a sua vida.
E diz assim, Mateus 11, 20: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operava a maior parte dos seus milagres, e não se havendo arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operam, há muito elas se teriam arrependido, né? Arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor, né, no dia do juízo do que para vós. Amém? Olha que coisa terrível, né? É o ai de Jesus lançado aqui sobre aquelas cidades onde o Senhor Jesus operou sinais, operou maravilhas, onde o evangelho era pregado, era anunciado, né, de forma firme, de forma convicta. Mas as pessoas simplesmente ignoraram o agir de Deus, ignoraram o agir do Senhor Jesus, ignoraram o ministério do Senhor Jesus. Então ele diz: ai de ti. E hoje não é diferente não, irmãos. Tem muitas pessoas que já contemplaram ou contemplam verdadeiros milagres do Senhor, verdadeiros moveres do Senhor. Pessoas que já até experimentaram do poder do Senhor, dos milagres do Senhor, mas simplesmente fazem, sabe o quê? Ignoram, abandonam, viram as costas, né? Pessoas que muitas vezes na hora da provação, na hora da luta, da angústia, da dificuldade, da tribulação, né, vem todo mansinho, vem todo vitimizado, né, vem todo humilde, todo pequenino diante do Senhor, e às vezes pede até oração na igreja, né, reconhecendo ali a sua total necessidade, a sua total pequenez. Mas aí de repente o Senhor opera o milagre, um verdadeiro milagre na vida da pessoa, e a pessoa simplesmente ignora, meus irmãos. A pessoa simplesmente ignora. Será que eu estou aqui com essas palavras denunciando ou condenando essas pessoas? Será que eu estou aqui, né, dando uma de juiz? Não, irmãos, é a palavra, é o próprio Jesus. O próprio Jesus. Ai de ti, não sou eu quem falo, é o próprio Jesus. Contudo vos digo, se em Tiro e Sidom, né, ou melhor, como diz aqui, né? Contudo eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Amém? Menos rigor. Olha só, irmãos, que palavra forte, que palavra dura. Isso serve para as pessoas de hoje, para os crentes de hoje, para aqueles que por muito pouco ou nada, parece que se esquecem, né, de tudo, de todos os milagres que já contemplaram, que já viram. Irmãos, o Senhor opera milagres até hoje. O Senhor opera milagres até hoje, né? Se o Senhor ainda não operou um milagre na sua vida, o que eu duvido que tem alguém aqui que o Senhor ainda não operou um milagre na sua vida, mas se houver uma situação dessa, você pode ter a certeza. Se o Senhor ainda não operou um milagre na sua vida, você pode ter a certeza, olha, que Ele já operou milagres na vida de milhares e milhares de pessoas por esse mundo afora. Você já viu, você já contemplou, você já presenciou, você já testemunhou. Portanto, irmãos, não cabe a nós, não cabe a nenhum de nós permanecermos, né, com o coração endurecido, ou ignorando aquilo que o Senhor tem feito ou está fazendo. Porque veja bem, a morte vai chegar para todo mundo. E o que é pior, junto com a morte vai chegar o juízo de Deus. O juízo de Deus, irmãos, não é como o juízo, né, do homem aqui da terra, né, que de repente, somente baseado nas leis humanas, ele toma ali a sua decisão e dá ali o seu decreto, dá ali o seu veredito. E a gente sabe, né, que o homem, ele é falho.
O homem, ele é falho. Muitas vezes a justiça do homem se torna injustiça, né? Eu creio que tem gente aqui que já viveu isso, né? Um pouco disso. Já viveu a injustiça do homem, né? Mas o juízo de Deus, irmãos, olha, ele é firme. O juízo de Deus, ele é verdadeiro. Não tem como ninguém enganar a Deus. Não tem como de repente a pessoa às vezes levar uma vida errada durante o tempo todo, durante toda a caminhada dela, né? E no final das contas, né, achar que de repente Deus, ele vai ter misericórdia, vai ali, vai passar a mão na cabeça e tal. Não, você que estava separado ali para ir para a perdição eterna, não, eu sou cheio de misericórdia, vem para cá para a salvação eterna. Não vai ser assim não, tá? Não vai ser assim. Então nós temos que aproveitar a vida que nós temos, aproveitar os talentos que Deus nos deu, as responsabilidades que Deus nos deu, as virtudes que o Senhor nos deu, para praticarmos coisa boa, para agirmos da melhor forma possível, para agirmos de forma a fazer o bem para o nosso próximo. E você sabe qual que é o maior bem que você pode fazer para o próximo, né? Conforme já foi dito aqui também, é anunciar a palavra da salvação, é chamar a pessoa para a presença de Deus, é pagar um preço pelas almas, é pagar um preço pelas vidas. Isso é o melhor que você pode fazer para uma pessoa, falar para ela, anunciar para ela que existe um Deus misericordioso, falar para ela que existe um Jesus que pagou um preço de sangue, um preço caro pela vida dela, falar para ela que esta vida, ela é passageira, nós somos peregrinos, e tudo aquilo que se vive nessa terra, como o próprio Salomão diz, né? E a Marilda falou aqui umas 2 semanas atrás, tudo nesta terra é vaidade, tudo nesta terra é passageiro, tudo. A irmã Mani trouxe um lembrete aqui para mim. É aquele que fala daquele homem, né, que construiu grandes celeiros, não é isso? Né? Para juntar ali os seus bens, Natal, de repente veio aquela palavra dele: louco, hoje pedirão a sua alma, né? E a sua alma para quem será, né? Ou seja, não adianta nada às vezes ganhar o mundo inteiro, que é vaidade, e perder a sua alma, perder a sua salvação. Então nós temos que ter essa misericórdia também, sabe? E o melhor bem que nós podemos fazer para as pessoas é esse, e falar para ela: olha, a morte é para todos, e o juízo de Deus também é para todos. Portanto, olha, dá um jeito de consertar a sua vida, dá um jeito de mudar os seus pensamentos, porque olha, sem Jesus, né, no juízo, a condenação será inevitável. Sem Deus, sem estar na presença de Deus, vai haver um juízo e a condenação será inevitável, né? Amém? Então esta é a palavra, irmãos, que eu deixo aqui para os irmãos nessa noite, em nome de Jesus, tá? E que o Senhor possa continuar falando aí de forma poderosa e maravilhosa em cada coração, no nome do Senhor Jesus. Então vamos lembrar que a morte virá, em sequência o juízo, né? E que o Senhor, que nós prestaremos contas de tudo aquilo, de toda a nossa trajetória aqui nessa terra, e que nós não devemos fazer como aquelas cidades que contemplaram, aquele povo que contemplou, que testemunhou, e que teve até a oportunidade de presenciar, viver com Jesus, mas simplesmente ignoraram o poder dele, ignoraram a misericórdia dele, tá? Então nós temos que tomar cuidados principalmente com isso, né? Nós não estamos ignorando, né? Ou seja, colocando de lado tudo aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo e ainda há de fazer em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero, antes de passar a palavra aqui para o pastor Manuel, né, para dar o encerramento aqui, a continuidade, só falar acerca daquele trabalho ali, né, que a gente precisa fazer aqui na igreja, onde o principal objetivo, sem dúvida nenhuma, né, é trazer esses pais para a igreja, né,
Mas da mesma forma também, irmãos, tão importante quanto, né, trazer os pais, é a gente cuidar das próprias crianças, porque a gente cuidando das próprias crianças, né, dando um tratamento para as crianças, né, certamente que elas também poderão influenciar os próprios pais dentro da casa, né? Então penso eu que é um trabalho importante, né, que a gente tem que começar a fazer aqui na igreja, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E com certeza nós também estaremos aprendendo com a convivência com as crianças, né? Se for da vontade do Senhor, que esse trabalho venha realmente prevalecer, permanecer e dar frutos, né? Amém? Então que o Senhor esteja na direção desse trabalho, na direção de nossas vidas, na direção dos pais, da vida dos pais e da vida de todas as crianças, em nome de Jesus. Então nós vamos começar domingo, tá, irmãos? Vai ser domingo, dia 25, próximo domingo, às 8 horas da manhã, amém? Glória a Deus, e que possamos estar orando, né? E eu já mandei lá o convitezinho, lá no grupo para você, que você possa compartilhar aquele convite, especialmente com os seus familiares, para que eles possam trazer as crianças, né? E se alguém não quiser trazer, não estiver disposto a trazer, né? Você pode, né? Eu creio nisso, você pode assumir a responsabilidade de trazer os seus netinhos, o seu netinho aqui na casa de Deus, para estarmos realizando esse trabalho em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Vamos orar, irmãos, no nome do Senhor? Glória a Deus. Eu vou orar aqui pelos pedidos, né? Depois eu vou passar para o pastor Manuel para ele encerrar com a oração, a bênção final em nome de Jesus. Amém, até mesmo vizinho. Glória a Deus, né? A gente não sabe como é que vai ser, mas Deus está no comando, tá? Oi? Amém, glória a Deus, né? Irmãos, e não vai ser só um café não, tá? Igual eu já falei, viu? A gente vai preparar aqui, né, alguns vídeos, né, desenhos, filmes, né, coisas contendo mensagens bíblicas, né, para a gente ensinar, tá passando para as crianças em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pegue nas tuas mãos. Vamos, né, apresentar ao Senhor. Pai maravilhoso, Deus de infinita graça, amor e bondade, eu quero te apresentar nesse momento, ó Deus, as ofertas, os dízimos da tua igreja, Pai amado, Santo, Santo de Israel. Que o Senhor venha confirmar, meu Deus, a bênção da provisão sobre essas vidas, ó Pai querido, e a bênção da provisão do Senhor sobre esta igreja, sobre este ministério também, Pai querido. Que este ministério, ó Deus, possa crescer, Pai amado, em todas as áreas, Pai querido. Que o Senhor possa, Deus, nos dar a condição, Pai querido, de conseguir, quem sabe, ó Deus, levantar até mesmo, ó Deus amado, uma condição financeira, Pai querido, para quem sabe, ó Deus, um dia adquirir um terreno, adquirir, ó Deus, um móvel para a própria igreja, Pai amado. Santo, Santo de Israel, que a provisão do Senhor seja derramada nesta igreja, nesse sentido, que seja tudo isso para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar este trabalho que nós estamos para realizar aqui a partir do próximo domingo. Que desde já o Senhor esteja tocando no coração de cada um dos pais, cada um daqueles que serão convidados para estarem aqui, Pai querido. E como diz a tua palavra, Senhor amado, que ninguém, mas ninguém mesmo impeça os pequeninos do Senhor de se achegarem até ti, meu Deus amado. Que seja isso através desta igreja, deste ministério, que os pequeninos do Senhor passam a conhecer um pouco mais o Senhor e se acheguem, Pai querido, em plena comunhão com o Senhor. Que seja isso para a honra e para a glória do teu santo e do teu precioso nome. Assim, Pai, eu oro, declaro a bênção da provisão sobre a vida de cada um dos ofertantes e dizimistas, e te peço, ó Deus, que toma também cada um dos pedidos, ó Deus, contidos aqui nessa caixinha, Pai querido. Eu não conheço as pessoas, não conheço as vidas, não conheço os pedidos, mas o Senhor conhece, ó Deus, o Senhor conhece cada necessidade, cada problema, cada dificuldade, Pai. Que o Senhor possa derramar um som de cura sobre todos os enfermos, ó Pai querido. Possa abrir portas que precisam ser abertas, ó Deus amado, para a vida dos teus servos, ó Pai querido. Entra, ó Deus, em cada lar, em cada família aqui representados, ó Pai querido. Abençoa a vida de cada casal, abençoa a vida dos pais, abençoa a vida dos filhos, ó Deus. Que seja isso para a honra e para a glória e para o louvor do teu santo e do teu precioso nome, Pai. Tem também, meu Deus, aquela outra vida, Senhor, meu Deus,
que o Senhor me tocou, Pai querido, para que seja mais uma a interceder por ela, Senhor. A Marlene, ó Deus amado, aquela vida, Senhor, que nós conhecemos ali há 15 dias atrás, Pai amado. A irmã da Selma, Senhor, para ser mais preciso, Pai, alcance o coração daquela irmã, Pai querido, para que no nome de Jesus aquele coração seja dominado pelo Senhor, quebrantado pelo Senhor, que toda dureza seja repreendida, Pai querido, e que no nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, aqui a porta daquele coração se abra, para que o Senhor venha entrar, fazer morada e transformar por completo a vida dela, Pai querido, e que toda esta casa, toda esta família seja liberta e abençoada para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Assim, Pai, eu oro, te agradeço e te exalto em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Irmã Ivani, amém, então vem cá, vem falar e depois você passa a palavra. Glória a Deus. Gente, é bênção demais, sabe? Esse trabalho aí, ele não é em vão, não. É muito importante mesmo. Eu estou falando de mim, da minha família. O Simval deve lembrar, porque era todo mundo pequenininho, né, garoto? Então, em Montes Claros lá, nós éramos... Nós não, né? A gente era pequeno, né? Meus pais eram católicos. Então, a gente tinha uns vizinhos lá, um vizinho, a dona Lourdes, né? Aí ela era evangélica, da Igreja Batista, lá do centro da cidade. Então, ela sempre estava pegando nós, sabe? A gente pequenininho, e colocava no carro dela. A gente adorava, porque só tinha bicicleta na época. Aí a gente adorava ir de carro, né, para a igreja. Então, quer dizer, era um incentivo. Aí a gente ia para a igreja, aí tinha a escolinha lá das crianças. E você vê, hoje, né? Como se diz, a gente formou um caráter, né? De Deus, o caráter de Deus, como se diz, né? Na nossa vida. Então, é muito importante. Pois é, igual a criança, né? Os pais não querem vir, não. Então, a criança, desde pequenininha, já começa, né? Ter aquele temor de Deus, né? Começa a cantar os hinos evangélicos. A gente ouvia eles cantando, a gente aprendia. Porque era assim, ó, de uma casa na outra. Nós aprendíamos os hinos daquela lá que eles cantavam. Então, é assim, viu, amados? É muito importante mesmo. Glória a Deus. Então tá aí a prova, né, irmãos? Na época, uma sementinha plantada no coraçãozinho desse tamanho, né? Da criancinha. Deu fruto, né? De certa forma, ajudou, né, na formação do caráter, né? Amém? Erga suas mãos e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. E só lembrando também que antes desse trabalho, né, do Café das Crianças no domingo, nós temos aqui o nosso culto, a nossa reunião na quinta-feira, tá, irmãos? Que é importante os irmãos fazerem presença também no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.